Olá, paz do Senhor, espero que estejam bem. Dando andamento ao nosso desafio de 184 dias. Hoje é o nosso dia, né? De número 36, 36º dia. Vamos ler 2 Samuel de 6 ao 9 e 1 Crônicas dos 5 ao 10. Amém? Senhor Deus, querido Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos na sua palavra. Senhor, toca o nosso coração, toca o nosso espírito, nos dê sede da sua palavra, Pai, Espírito Santo, que o Senhor possa estar conosco, nos dando discernimento e entendimento da sua palavra, e que sua palavra seja como semente em nosso coração, e que essa semente cresça, germine, cresça e expanda, e através de seus frutos gere mais frutos, e assim sucessivamente, assim que te pedimos hoje. Amém. Vamos lá então. 2 Samuel, capítulo 6, vai dizer o seguinte: A Arca da Aliança é levada para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Alu, filho de Abinadab, guiavam o carro, que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descansar cereais que pertenciam a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: E agora, como é que eu poderei levar comigo a arca da aliança? Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e com grande festa a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestido um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombeta. Quando a arca estava entrando na cidade, Milcal, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família, e Mical, a filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: Que bela figura você fez hoje, o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi respondeu: Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os seus descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor, e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de que você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. A mensagem de Natã para Davi, 2 Samuel 7. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o Senhor Deus o livrou de todos os inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natã: Veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: Faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você.
Mas aquela noite o Senhor Deus disse a Natã: Vai, diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que vai construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas dos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel, e eu fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nessa terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado de seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele, e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como o pai castiga um filho. Porém, não retirarei dele o meu amor como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. A oração de agradecimento de Davi. O rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: Ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora está fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro, e deixaste o homem ver isso. Ó Senhor meu Deus, o que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como és grande, ó Senhor nosso Deus, não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus, não existe outro. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizeste grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações e os seus deuses conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e te tornaste o seu Deus. E agora, Senhor, nosso Deus, confirma a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família e cumpre o que disseste que ia acontecer. A tua fama será grande e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer essa oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste esta maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre cumprem, porque tu és Deus. Eu te peço agora que abençoe os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a sua proteção. Tu, ó Senhor meu Deus, prometeste isso, que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. Segunda Samuel 8. Diversas vitórias de Davi. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Então Davi atacou o rei de Zoba, Hadadezer, filho de Reobe, quando este foi tomado de novo as terras que ficam perto do rio Eufrates. Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 dos seus soldados da infantaria. Também alejou os cavalos que puxavam os carros, deixando cavalos somente para 100 carros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi matou 22.000 deles. Em seguida colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou e
e ele lhes pagava impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze na cidade de Betá e Berotai, que eram governados por Hadadezer. O rei Toi, da cidade de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então enviou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado. Isto é, os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas, os Filisteus e os Amalequitas. E fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Hadadezer. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou, depois de ter matado 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo ali. O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja mãe era Zeruia, comandava o seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias era o escrivão. Benaias, filho de Joiada, era o chefe dos Queretitas e dos Peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. 2 Samuel, capítulo 9. Davi e Mefibosete. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei respondeu: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu a Deus: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete. Às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertencem ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: estou devolvendo a Mefibosete, o neto de seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém todos os dias, comia junto com o rei. Segunda Crônicas, capítulo 5. Os descendentes de Rubem. São esses descendentes de Rubem, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina de seu pai, Rubem havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que, de fato, se tornou mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Rubem, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Joel foi pai de Semaias. Semaias foi pai de Gog, e Gog foi pai de Simei. Simei foi pai de Mica, Mica foi pai de Reaias, Reaias foi pai de Baal. Baal foi pai de Bera. Bera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro de Tiglat-Pileser, rei da Síria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes do grupo de famílias da tribo de Rubem: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Sema, do grupo de famílias de Joel.
Este grupo de famílias morava em Aroer, na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade, e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que terminava no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Rubem atacou e matou os Agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. Os descendentes de Gade. A tribo de Gade morou ao norte nas terras da tribo de Rubem, na região de Bazã até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Zaná e Zafate foram fundadores de outro grupo de famílias em Bazã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Messulá, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiai, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesissai, filho de Jado, filho de Bus. Aí o filho de Abidiel e neto de Guni, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bazã e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras das pastagens de Saron. Esses registros foram feitos no tempo do rei Jotão de Judá e do rei Jeroboão de Israel. Os exércitos das tribos do leste. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste havia 44.760 soldados bem treinados no uso de escudos, espadas e arcos e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos agaratitas de Getur, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele, e por isso ele respondeu às suas orações e lhe deu as vitórias sobre os agaratitas e sobre os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos porque a guerra era a vontade de Deus. E ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bazã até a cidade de Baal-Hermon e Senir, e o monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos seus grupos de famílias: Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel. Todos eram soldados e valentes e chefes famosos dos seus grupos de família. As tribos do leste são levadas como prisioneiros. Mas o povo não foi fiel a Deus dos seus antepassados e o abandonou para adorar deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Pul, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e as fez morar nas cidades de Hala, Habor, Hara e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. 1 Crônica 6, os descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Arão foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abissua. Abissua foi pai de Buque, e Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraias, e Zeraias foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Aimaas. Aimaas foi pai de Azarias, e Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo de Salomão, que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Salom. Salom foi pai de Hilquias, e Hilquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraias, e Seraias foi pai de Jeozadak. Jeozadak foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Os outros descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Arão, Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni. Libni foi pai de Jaate, Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zera. E Zera foi pai de Jeaterai.
Coate foi pai de Aminadab, Aminadab foi pai de Corá, e Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Abiasaf, e Abiasaf foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate, Taate foi pai de Uriel, Uriel foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, Amassai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Zofai. Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão, e Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Mali, e Mali foi pai de Libni. Libni foi pai de Simei. Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeia. Simeia foi pai de Raguias, e Raguias foi pai de Asaías. Levitas, cantores e músicos. São estes os homens que o rei encarregou da música no lugar da adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezavam nos deveres da tenda da presença de Deus, antes de o rei Salomão construir o templo. São estes os que ocupavam esse cargo. Das famílias do grupo de Coate, Emã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Eucana, e Eucana era filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliel, e Eliel era filho de Toá. Toá era filho de Zuf, Zuf era filho de Eucana. Eucana era filho de Maate, Maate era filho de Amassai. Amassai era filho de Eucana, Eucana era filho de Joel. Joel era filho de Azarias, e Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Taate. Taate era filho de Assir. Assir era filho de Abiasaf, e Abiasaf era filho de Corá. Corá era filho de Izar, Izar era filho de Coate, Coate era filho de Levi, e Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias, e Berequias era filho de Simeia. Simeia era filho de Micael, Micael era filho de Baazéias, e Baazéias era filho de Malquias. Malquias era filho de Etne, Etne era filho de Zera, e Zera era filho de Adaías. Adaías era filho de Etã, Etã era filho de Zima, e Zima era filho de Simei. Simei era filho de Jaate, Jaate era filho de Gerson, e Gerson era filho de Levi. Etã, do grupo da família de Merari, era o regente do terceiro coro. Etã era o filho de Quise, Quise era filho de Abdi, Abdi era filho de Maluque. Maluque era o filho de Asabias, Asabias era filho de Amazias, e Amazias era filho de Uquias. E Uquias era filho de Anzi, Anzi era filho de Bani, e Bani era filho de Semer. Semer era filho de Mali, Mali era filho de Muzi, Muzi era filho de Merari, e Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os serviços no lugar de adoração em Jerusalém. Os descendentes de Arão. Arão e seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelo sacrifício por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abissua. Abissua foi pai de Buque, Buque foi pai de Uzi, e Uzi foi pai de Zeraias. Zeraias foi pai de Meraiote, Meraiote foi pai de Amariá, e Mariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Aimás. A cidade dos Levitas. Este é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebron, no território da tribo de Judá, e as terras das pastagens que ficavam ao redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebron, que era das cidades dos fugitivos, Hebron, que era das cidades para fugitivos, e as cidades de Jatir, Líbna, Estemoia, Ilém, Debir, Azã e Bet-Semes, com as terras de pastagens que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagens: Geba, Alemete e Anatote. Isso dava um total de 13 cidades para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do Oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate, família por família. Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades no território de Asser, Naftali e Manassés do Leste, na região de Bazã. Do mesmo modo, 12 cidades nas tribos de Ruben, Gad e Zebulon foram dadas ao grupo das famílias de Merari, família por família.
Dessa maneira o povo de Israel deu aos levitas para nelas morarem cidades e as terras e pastagens que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, do qual se falou acima, também foram dadas por sorteio. Do grupo das famílias de Coate, algumas receberam no território de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagens. Siquém, uma cidade para os fugitivos que ficavam na região montanhosa. Gézer, Joquimeão, Bet-Horon, Aijalon e Gat-Rimon, no território de Manassés do oeste. Eles receberam as cidades de Aner e Bileão com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Do grupo das famílias de Gerson, essas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do leste, Golã, na região de Bazã, e Astarote. No território de Sacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem. No território de Asser, Massal, Abidom, Rucoque e Reob. No território de Naphtali, Quedes, na região de Galileia, Amon e Quiriataim. Do grupo de famílias de Merari, esses receberam as seguintes cidades, como as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimono e Tabor. No território de Ruben, a leste do Rio Jordão e frente a Jericó, Bézer do Planalto, Jassa, Quedemote e Mefaate. No território de Gade, Ramote na região de Gileade, Maanaim, Esbom e Jazer. 1 Crônica 7. Issacar foi pai de 4 filhos, Tolá, Puá, Jazab e Sinrom. Tolá foi pai de 6 filhos, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsal e Samuel. Eles foram chefes da família dos grupos da família de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Israías. Israías e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Zias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puseram fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros das famílias da tribo de Sacar foram escritos numa lista, e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Os descendentes de Benjamim e de Dan. Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bequer e Gediael. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes das famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes do serviço militar. Gediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos, Jeús, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aissaar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Rupim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzim. Os descendentes de Naphtali. Naphtali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Jezer e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Os descendentes de Manassés. Com a sua concubina Síria, Manassés teve filhos, Asriel e Maquer. Maquer foi pai de Gileade. Maquer arranjou uma mulher para Rupim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maca. O segundo filho de Maquer se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Maacá era mulher de Maquer, teve 2 filhos, em que eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Raquém. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Estes foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Ramolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Macla. Semida foi pai de 4 filhos, Aian, Siquém, Licne e Anião. Os descendentes de Efraim. Efraim foi o pai de Sutela, Sutela foi pai de Bered, Bered foi pai de Taate, Taate foi pai de Eleada, Eleada foi pai de Taate, Taate foi pai de Zabade, e Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos além de Sutela. Eles se chamavam
Ezer e Eleade, e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, o seu pai, chorou por ele muitos dias, e os chefes deles foram consolá-los. Depois que teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Seerá. Ela construiu as cidades de Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima e os em Seerá. Efraim também foi pai de um filho chamado Refá. Refá foi pai de Rezef, e Rezef foi pai de Telá. E Telá foi pai de Taã. E Taã foi pai de Ladã, Ladã foi pai de Amiúde, e Amiúde foi pai de Elissama. Elissama foi pai de Num, e Num foi pai de Josué. O território que eles receberam, onde ficaram morando, incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naarã e na direção oeste até Gézer, e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aiá, e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Taanac, Megido e Dor, e as cidades que ficavam ao seu redor. São estes os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. Os descendentes de Azer. São esses os descendentes de Azer. Ele foi pai de 4 filhos, Imna, Isva, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Sera. Berias foi pai de 2 filhos, Eber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Berzavite. Eber foi pai de 3 filhos, Jafilete, Somer e Rotão, e de uma filha chamada Suá. Jafilete também foi pai de 3 filhos, Pazaque, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Jeuba e Arã. Rotã, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Jofa, Imna, Seres e Amal. Os descendentes de Zofa foram Sua, Harnefer, Sual, Beri, Inha, Bezer, Rod, Sama, Silza, Itran e Beera. Os descendentes de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os descendentes de Ula foram Ara, Haniel e Rizia. Todos estes foram descendentes de Azer. Eles foram chefes das famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Azer havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. 1 Crônicas 8. Os descendentes de Benjamim. Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes por ordem de idade: Belá, Asbel, Ará, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Auá, Gera, Zefufa e Hurã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Aias e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e morar em Manaate. Gera, o pai de Uza, e Aiúde foi pai deles nessa mudança. Saaraim se divorciou das suas mulheres, que se chamavam Ruzim e Baara. Algum tempo depois, quando estavam morando na cidade de Moabe, ele casou com Rodes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Mesa e Malcã, Jeus, Saquias e Mirna, Esaú, Saquias e Mirna. Todos os seus filhos se tornavam chefes de famílias. Saaraim também teve 2 filhos com a sua mulher Uzim. Os nomes deles eram Abitube e Elpaal. Elpaal foi pai de 3 filhos, Eber, Mizan e Sened. Semed construiu as cidades de Ono e Lode e os povoados que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Benjamim, Engate e Aijalon. Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficavam morando nas cidades de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Berias estavam Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Os descendentes de Benjamim, Jerusalém. Entre os descendentes de Epaal estavam Zebadias, Mesulã, Rezeque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Zelitai e Eliel, Adaías, Beraías e Sinhate. Entre os descendentes de Sazaque estavam Ispa, Eber, Eliel, Abidom, Zicre, Hana, Ananias, Elão, Antotias, Efideias e Penuel. Esses, os descendentes de Jeroão, entre os descendentes de Jeroão estavam Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre.
Estes foram os primeiros chefes das famílias que moravam em Jerusalém e os seus principais descendentes. Os descendentes de Benjamim em Gideão em Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maaca, e o seu filho mais velho Abidom. E os outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aió, Zequer e Miclote, pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do grupo de famílias. A família do rei Saul. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib e Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeoada. Jeoada foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete, Zinri. Zinri foi pai de Moça. Moça foi pai de Binéia. Binéia foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Elasa e Elasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Asricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos, Ulão, Jeús e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos esses foram membros da tribo de Benjamim. 1 Crônicas 9. Os que voltaram do cativeiro. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel que, de acordo com as suas famílias, e isso está escrito no livro dos reis de Israel, o povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia, com castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltavam a morar nas propriedades das cidades foram gente do povo, sacerdote, levitas e servidores do templo. As pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúbe, neto de Onri. E entre os seus antepassados estavam Eri e Bani. Os líderes dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Morava em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Saiu, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Asenua. Abinéias, filho de Jeroão. Elá, filho de Uzi e neto de Micre. Mesulã, filho de Jefatias, neto de Reu e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de família. Os sacerdotes que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaias, Jeoiribe e Jaquim. Ali morava também Azarias, que era administrador do templo. Ele era filho de Hilquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote, tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias. Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos no templo. Os levitas que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaias, filho de Hassubi, neto de Azicrã e bisneto de Asabias. Ele era do grupo de família de Merari. Baquebacar, Eres e Galal. Matanias, filho de Mica, neto de Zicre, bisneto de Asáfia. Obadias, filho de Semaia, neto de Galal e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Elcana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Os guardas do templo que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum era o chefe deles. Desde o tempo até hoje, membros dos grupos das famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava a leste do templo. Antigamente, eles eram guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Core, neto de Abiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá eram encarregados de guardar as entradas da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era chefe deles.
Zacarias, filho de Messelemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é quem havia colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. E os seus descendentes guardavam os portões da área no templo. Havia um portão na frente para cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guardas-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho, e também vigiavam os cômodos no templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Toda vez que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e de especiarias. Mas o sacerdote é que tinha a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era filho mais velho de Salum, do grupo de família de Corá, era o encarregado de preparar a oferta de pães. Membros do grupo de família de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música do templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço dia e de noite. Foram esses os chefes de famílias de levitas que, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados, eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Os antepassados descendentes do rei Saul. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá. O seu filho mais velho se chamava Abidom, e os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquissua, Abinadab e Isbaal. Jonatas foi pai de Merib e Baal, e Merib e Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jaera. Jaera foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete, Zinri. E Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Binea. Binea foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Eleasa. E Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Asricã, Bocru, Ismael, Zeraias, Obadias e Amã. A morte do rei Saul. 1 Crônicas 10. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e seus filhos, mas os filisteus o cercaram e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum de seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e seus filhos tinham sido mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia, depois daquela batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas valiosas, acharam os corpos de Saul e de seus filhos caídos sobre no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas deles num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, o deus dele. Quando o povo da cidade de Jabes e Gileade soube que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos foram, pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e o levaram para Jabes. Eles o sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos em vez de consultar o Senhor.
Por isso Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Espero que você tenha sido abençoado e te espero amanhã. Fique com Deus e até lá.